Agora sim, retornamos como toda boa tecnologia, né? É feita pra gente pra gente ser pego de surpresa. Então retornamos aqui. Se o Bruno já achou aqui a... Ah, aqui. Agora sim. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tá me Tudo. vendo? Tô vendo, Agora sim. tô vendo e Agora ouvindo. sim. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite para a gente falar do tema. Tem muita coisa, é uma pena que a gente só tem uma hora, Ah, mas eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco da Unicorns e também um pouco do que a corrida, como que foi que a corrida entrou na sua vida. bom, meu nome é Bruno Rocha. Eu sou um dos fundadores do Unicorns Brasil e o projeto começou como um grupo de futebol que queria jogar pelota, queria bater bola, mas assim, quando a gente começou a falar na nossa própria comunidade que a gente queria jogar futebol, as pessoas entendiam que o esporte, futebol, não era para a comunidade LGBTQIA+. E a gente começou a se questionar, por que não é para a gente? Aí a gente começou a entender um meandro de é, homofobia, de discriminação que todo mundo sofreu na infância até chegar à vida adulta, o que afastava elas do esporte. Uhum. Quando o Unicorn se estabeleceu como um time de futebol, a gente passou a entender que existiam outros gaps de esportes. Então foi quando a gente desenvolveu outros braços. A gente foi para o vôlei, a gente foi para o treino funcional, a gente foi para a corrida e agora está indo para a corrida, para o ciclismo. Então, assim, Uhum. você vai vendo que a comunidade LGBTQIA+, ela quer pertencer a algum lugar e quer ter pessoas ao seu redor e que falem com ela, mas que estão meio, mas está meio mesclado, sabe? Uhum. E você corre, né? Para quem acompanha também o seu perfil sabe disso. E a corrida ela foi introduzida então recentemente. E, e quais foram as primeiras impressões com relação a terem mais praticantes da corrida por causa de inserir a corrida dentro de tantas modalidades? Então, a corrida, na verdade, ela é uma coisa muito fluida, assim, né? A gente bota um tênis, vai, mas esse bota um tênis, vai, parece muito fácil, mas ele tem um leque de preconceitos e problemas que empecilhos para fazer isso acontecer. Eu sou um homem branco, cis, então eu tenho todo um leque de privilégios que me fazem só botar um tênis e correr. Mas, cara, tem gente que não tem produto, tem gente que está na área periférica que não pode ser quem ela é, tem pessoas que querem correr e se escondem por ser quem são. Então,
essas coisas são muito complicadas quando você bota no mundo da corrida, porque a gente acha que não existe. A gente, a gente tende a falar, ah, não, o preconceito não existe, mas ele está ali, enraizado, ele está ali é, vivenciado a cada momento no dia a dia, entendeu? Sim. E ele está até estruturado, né, na nossa sociedade, infelizmente. É um preconceito que ele não só enraizado, ele está até na própria estrutura, né, da nossa sociedade, e a gente tem que chegar ao ponto de reconhecer isso. É um ponto muito importante para a gente tentar contornar não, mudar isso, não é? Não, o preconceito, ele tá de todas as formas. Hoje a gente teve um caso aqui que não permeia a minha causa, mas que foi abrupto de uma minoria que é absurdo. A gente ainda está vivendo muito uma luta grande para tirar essas coisas da sociedade. E o esporte não tem como. Ele está envolto disso tudo. O que eu sempre penso e prego é que as pessoas podem estar mais tranquilas e elas devem estar mais abertas para os outros, para o diferente, para o que não é comum a ela, por pro tanto de gênero, raça, cor, credo, uh, você se abrir para outras pessoas, porque o esporte ele nos ensina a vencer batalhas e nos ensina a lutar por coisas de sair no estágio zero ao infinito lá, vamos assim dizer, Uhum. para poder atingir metas incríveis. Assim. Então, a gente pode aprender muito com o esporte nesse sentido. Com certeza. E até uma questão de unir é, pessoas que tenham causas semelhantes, seja ela impactada ou não, né, diretamente. Vocês entendem todo o trabalho que vocês estão fazendo e vocês fazem, vocês também trazem as pessoas para poder olhar é, com mais luz, né, a causa LGBTQI+, através do esporte. É, eu entendo que assim, que é necessário existir um subgrupo, que a gente chama, né, um grupo menor de proteção para acolher todo mundo, para estar todo mundo ali, para todo mundo se sentir protegido, para todo mundo ser quem quer que seja, para daí a gente estar num ambiente, vamos dizer assim, é, misto, né? Uhum. Isso não quer dizer que a gente está fazendo um protecio- protecionismo. Não é isso. E não é clubinho. A questão é, quando você tem pares, quando você se identifica com o ideal, com aquelas mesmas dores, com aquelas mesmas questões, você se conecta. Então você começa a evoluir melhor, você começa a correr melhor, você começa a treinar melhor, você começa a ter mais disposição, porque ali você está com seus pares. Então você se sente bem, você está tranquilo, você se sente confortável. O ambiente já não é agressivo para você. Porque assim, a gente sabe que querendo ou não, o esporte, pela competitividade, ele é um lugar que deixa a gente meio cabreiro. Você fica meio tipo, nossa, é muito competitivo, as pessoas. Eu já falei nos vídeos passados meus, é um lugar gordofóbico. O esporte ele tem todo um estereótipo dele mesmo, que, do atleta,
que a gente joga pro amador e a gente esquece de lembrar que, apesar de estarmos nos divertindo, estamos praticando esporte, entendeu? Sim, exatamente. E você consegue impactar de uma forma leve, até que acho que entre aspas, porque deveria ser mais chocante não, mas mais forte, para que as pessoas reflitam sobre os seus preconceitos, porque a gente tem também, como a gente falou, do preconceito cultural. Então, tem preconceitos que a gente já carrega porque fomos criados assim e não somos questionados a desconstruir. Então, o esporte também traz essa possibilidade, quando tem um ativismo ah, por trás de tudo isso, a gente consegue ser como uma ferramenta de questionamento, de um autoquestionamento. Eu acho que assim, a gente. Isso eu faço comigo mesmo. É, quando uma pessoa preta, ou uma mulher, ou uma pessoa trans, uma pessoa que é o meu oposto, vamos dizer assim, me fala, você está tendo um comportamento machista, gordofóbico, homofóbico, é, sei lá, enfim. Quando a pessoa aponta esse dedo para mim, eu paro, reflito e olha, essa pessoa eu entendo. Porque assim, a gente tem que entender onde a gente está na escala de privilégios e aí a gente vai desconstruindo ela. Eu, por toda a minha classe social, minha cor da minha pele, eu sei que eu tenho uns privilégios. Então, eu vou descascando essa cebola e vou entendendo e vou fazendo o meu papel para que as pessoas que estão mais vulneráveis possam ser protegidas com o meu privilégio. E é isso que é a gente trabalhar em comunidade. E é isso que é reverberar algo muito interessante de uma comunidade para um todo. Entendeu? Com certeza. Eu, eu acredito que a corrida, mesmo ela sendo um esporte individual, no modelo que a gente tem de esporte amador, a gente traz muito para o coletivo, porque conectamos muitas pessoas e muitas histórias. É, vocês têm relatos dessas histórias de que as pessoas se sentem mais acolhidas e, e tentam, de uma forma, levar para outros setores da sua vida, profissional, pessoal, familiar, tudo que tem aprendido nessa reunião esportiva? É, o que eu posso dizer é o seguinte: ah, as pessoas, elas normalmente, quando elas chegam num subgrupo ou chegam no unicorn, elas, elas entendem que ali é um novo meio social para elas. Um meio social que elas praticam esporte, que elas conhecem pessoas, que elas estão juntas, e dali elas começam a criar novos círculos de amizades, laços, e isso é muito importante. E dali Uhum. também as pessoas começam a criar culturas de como se portar, de como viver a vida. E isso é muito legal. O, o fundamento de você ter um subgrupo e você trazer isso para a sociedade é que você simplesmente abarca toda a diversidade que existe no mundo numa polaridade só e vai trabalhando isso, todas as questões das pessoas, todas as coisas, entendeu? Sim. Infelizmente a gente ainda tem muito é, o preconceito do, do que seria uma família tradicional, do que seria uma sociedade tradicional. E a gente vê isso muito na corrida, por exemplo, no esporte. Se você for no parque,
é, geralmente vão falar que só tem casais de homem e mulher correndo e, e a gente não desconstrói, e às vezes quando a gente vê dois homens correndo, duas mulheres correndo, que elas podem ser um casal. Você acredita que da forma que vocês estão fazendo, que é uma forma conjunta, colaborativa, não só com a corrida, mas com as outras modalidades, vocês ajudam também as pessoas a desconstruírem por vocês levantarem a bandeira LGBTQI+, de uma forma esportiva, não da forma que seja através de uma manifestação numa avenida, seja uma forma esportiva. A forma, talvez, de você passar o recado é diferente e tem, talvez, um impacto diferente, as pessoas se questionam? Eu acho que é bem importante. Eu acho que tudo são ambientes que você gera convívio social. Desculpa. O Uhum. esporte, ele é só um outro ambiente de convívio social das pessoas. Então, quando você mostra que você pode ser LGBTQIA+, e correr, fazer funcional, fazer academia, fazer taekwondo, fazer o que seja, fazer praticar esporte, você mostra que a sua vida não está restrita a guetos. Porque tem isso também. A, a gente pega uma imagem que se tem, que é construída na nossa cabeça, do que é cada persona, do que é cada ser e o que é cada figura. Então, é, mostrar cada vez mais. Tipo, eu tá correndo com uma amiga minha, ou com meu namorado, ou duas meninas correndo juntas, independe, são dois seres humanos que você tem que avaliar como dois corredores. E quais são os laços deles ali, afetivos? Isso aí, cara, a corrida nos mostra que às vezes um desconhecido te ajuda no meio de uma prova, que você tá ali definhando e alguém te dá um gel de carbo. Então, assim, o ser humano ele é tão mais amplo sem o seu leque de preconceitos, sem a sua, sem a sua armadura, que é tão mais bonito, sabe? O ser humano em si, eu acredito muito nisso. O ser humano em si ele é muito limpo, muito puro. O problema é tudo que é impregnado na gente, sabe? Todo o nosso muro. Eu costumo dizer que é nosso murinho, o nosso murinho que é o problema. Não é a gente. O que está atrás do muro é ótimo, é encantador, porque a gente é sempre prestativo, na hora do sofrimento a gente está lá, mas assim, a gente se compadece. Mas por que você não se compadece no dia a dia? Por que é difícil abordar questões de financeiras para a causa? Porque é difícil você apoiar. Essas são as questões que eu acho mais complicadas, entendeu? Exatamente. Claro que a gente tem um movimento das empresas olhando. Eu não gosto de falar em minorias, porque aí a gente reduzir o ser humano a um número. Eu não acho que a gente deva fazer isso. Mas as marcas vêm olhando para causas que é até uma forma de, de incluir, né? Assim a gente pode dizer, porque eu acho que todo mundo é incluído na sociedade, quem participa de esporte também. É, vocês têm algumas marcas que apoiam, e como é que foi essa conversa, como é que foi esse processo de inclusão no projeto? Olha, eu posso. Existem vários conceitos de vida, várias coisas
que são marcas que apoiam, marcas que de fato militam, e enfim. No nosso caso, a gente tem um parceiro, que é a Adidas, e assim, a conversa sempre foi muito tranquila, sempre foi muito acolhedora. Eles sempre quiseram aprender bastante conosco para criar um ambiente acolhedor para toda a nossa comunidade. E isso é muito importante. Eu não sei como é que são os outros lugares. A gente fala muito em Washington, que é você querer usar uma militância para dizer que eu tenho. O que, que é isso? Você vira e fala assim: ah, eu tenho um funcionário gay, então eu sou inclusivo. Mas o que, que você reverbera para a comunidade? E, cara, a Adidas, que é o meu parceiro, nem sei se eu posso estar falando aqui nomes de marcas, Pode. Não, mas deve. A é, ideia é que a gente fale que existem marcas que apoiem de verdade, né? E pois é, desmistificar que as marcas tipo, não estão apoiando. a Adidas compra os nossos projetos, compra, que eu digo, não o dinheiro, compra tipo de vamos fazer tipo de inclusão, diversidade, não é só botar uma camiseta com a bandeira, não é só ter um ícone, um símbolo. Não, é você ir, você fazer, você criar, você construir alguma coisa que reverbere para a comunidade LGBTQIA+. Porque assim, como eu falo, a gente, aquela metáfora do iceberg e do oceano, ela é ótima, porque assim, tudo que a gente está falando dos privilégios está aqui. Por baixo tem muita gente trans, muita gente preta, muitos LGBTQIA+, que estão sofrendo e precisando de ajuda. E assim, legal que a Adidas está com a gente, legal que as marcas estão apoiando esse movimento, é legal que as marcas estão fazendo, mas assim, como que a gente pode fazer mais? O que a gente pode deixar de legado, sabe? Não é só, ai, vou fazer uma corrida da diversidade, não. Essa corrida da diversidade vai deixar algum legado? Eu acho que as coisas têm que ser mais nesse caminho, sabe? Elas precisam ser mais nesse caminho. Procurar deixar legados. E quando você fala em legado, a gente não está só falando do diálogo com a sociedade, né? A gente está falando em, em apoio, o suporte a esses grupos, ao grupo e também a essas pessoas que você citou que talvez não tenham tantos privilégios e não tem, a gente sabe, né? Ou você fala de outros tipos de legado. Não, eu falo legado para tudo. Você, tipo, quando você vai, você, porque as pessoas costumam muito pegar uma bandeira e exemplo, esse é o mês da diversidade. Então, a gente vai botar bandeirinha. A gente vai fazer uma corrida Pride. Não, cara, você vai colocar bandeirinha, mas o que que você está conscientizando as pessoas ao seu redor? O que que você está deixando para futuras gerações? Ou qual sementinha você está plantando para que no futuro a gente tenha um mundo melhor? Ou o que você está melhorando, claro, óbvio, na, o que você pode, entendeu? Isso é muito importante. Não só deixar um discurso vazio, vago, porque isso é muito complicado. Porque quando você vai e pega uma minoria que é privilegiada, ela tá bastarda, ela não sente tantos preconceitos. Mas quando você vai descendo, você vai vendo que tem muita coisa que você pode fazer. É igual comunidade carente,
É tudo, é estrutural isso no nosso país. A gente tem que olhar para o ser humano como um todo, entendeu? Quando eu falo de legado, eu falo que quando você milita ou você imputa que você quer apoiar uma causa, você não pode ter um discurso vazio, só no blá 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 blá. Você precisa, com certeza, tá ali junto. Porque, assim, no fim das contas, são atos que fazem acontecer, entendeu? Sim, Palavras, hoje em dia, a gente é muito fácil, a gente digita, a gente faz e ela tá lá. Mas a gente precisa de atos. com certeza. É até interessante você falar nessa parte de ato, porque nós, o Brasil é um dos países que mais temos crimes de homofobia, de transfobia, feminicídio, e mesmo assim a gente ainda acha que postar uma hashtag vai mudar alguma coisa. Como é que você acredita que a gente, através do esporte, a gente consegue fazer a diferença, seja aumentar o diálogo, seja aumentar a inclusão, enfim, como é que talvez através do esporte a gente possa dar o start nisso, porque talvez isso vá mudar daqui 50, 100, 200, 300 anos, né? Por isso que a gente fala de legado. Como é que seria essa, esse pontapé inicial para a gente poder iniciar agora com atitudes e não com hashtags ou postagens? Não, eu acho que a primeira coisa é você começar a passar a ser o cara, o chatão do rolê, sabe? Tipo, meu, você tem que começar a conscientizar as pessoas que piadinhas ou que comentários, que, que apontamentos não são mais cabíveis na sociedade hoje em dia. Tipo, você precisa mudar esse seu mindset. Essa piadinha, ai, o mundo tá chato. O mundo tá chato pra quem? O mundo tá Pro chato por quê? privilegiado. O mundo tá chato pra quem? Pra você que é privilegiado, né? O mundo tá chato pra quem? Porque você parou de ter todo esse bel prazer que você tem. Então, assim, a questão é essa. Como você fala para as pessoas que elas precisam ouvir? É assim, você sendo um cara chato. Alguém faz uma piadinha tipo, ah, corre igual mulher. Ou se não, vira e fala, pô, esse pace tá muito de mulherzinha. Não, qual o problema de correr igual mulher? Sabe? Qual o problema de ser pace mulherzinha? Qual o problema de jogar igual mulher? Você não pode chegar pra alguém e virar e falar, ó lá o negão. Tipo, como referencial, entendeu? A gente não pode tomar, a gente tem que se policiar e falar para as pessoas, falar, ô, isso não cabe mais. E a gente tem que ser essa pessoa. Claro, todo mundo está nos seus níveis de aprendizado. Óbvio que a comunicação ela precisa ser boa, tranquila. Você pode falar, você pode virar e falar assim: meu amigo, querido, chapa, olha, acredito que você não está fazendo, entendeu? Você tem como abordar de uma maneira mais legal, mas você se posicionar é muito importante. Isso é mais importante do que a sua hashtag. Porque a sua hashtag, o seu post, as suas coisas, querendo ou não, vamos ser bem honestos, é quase um ego. Sim. É uma questão de você estar lá no seu ego e afins. É, é um mise-en-scène. E Você fica na sua precisa. bolha, né? Você vai ficar na sua É, bolha. não, porque é muito confortável, né? Você posta uma hashtag e fala militei e volta pro seu sofá e continua com todos os seus preconceitos dormindo junto com você. Não, o que que você sai de casa e você pratica isso? Quando você vê um cara falando
objetificando o corpo de uma mulher, aí você vira e fala, opa, não, cara, qual é? Você tá falando isso? Você tá sendo um antimachista. Quando você vê alguém zoando ou sacaneando uma pessoa, um LGBTQIA+, você, opa, cara, não é assim. Você tá usando o seu privilégio para militar. E isso é a questão. É aí que é muito além da hashtag. Porque aquela pessoa, do seu lado pelo menos, ela vai sentir, tipo, ela vai entender que não cabe mais aquela brincadeira para você. No E mínimo, você. ela vai ficar com vergonha, né? É isso, se posicionar. Porque quando a gente se posiciona, gera incômodo, mas também gera mudança. Para toda mudança tem que gerar um desconforto. A gente falou com tantas pessoas aqui que falam de sair da zona de conforto, e você pontuar, se posicionar. A gente falou com grupos de mulheres, é, com mulheres com causas que só querem treinar por causa de assédio. A gente falou com os para-atletas, a gente falou com a Débora também, que tem a causa da causa negra na periferia. É, a gente falou da causas indígenas, a gente falou em tantas causas aqui, eu percebo muitas sinergias de conversa, isso é muito importante. O quão é importante o diálogo também com outras causas para se fortalecer, porque a gente sabe que, infelizmente, o homem branco, o hétero rico, ele sempre vai ter o privilégio, mas quanto que as outras causas podem se juntar para começar um movimento junto para a gente quebrar esse tanto de preconceito que existe. Eu particularmente acho que a gente deveria simplesmente cada um ter sua bandeira, mas a gente deveria estar blindado. É, igual eu comecei falando do caso do estupro que está na mídia hoje, do estupro culposo, é, não tem como eu seguir tranquilo sem apoiar essa luta, entendeu? Das mulheres. E as mulheres não podem deixar de apoiar os LGBTQIA+, assim como nós não podemos deixar de apoiar os pretos, os indígenas e assim por diante. Porque, assim, eu sempre falo isso, o status quo é do padrão, da beleza, do financeiro, do performance e tudo. Isso daqui, para quebrar, isso aqui é que todo mundo quer que entregue, isso daqui é o padrão, é o que a gente tem que ter. O que é o certo. Mostrar que, na verdade, isso daqui foi construído e que isso daqui não é o certo, o gordofóbico, é muito difícil, porque está enraizado na gente. Então, assim, a minha dor é a sua dor. E a sua dor é a minha dor. Então, isso a gente tem que ter a consciência. Que, porque você pode ser preto, você pode ser branco, você pode ser uh, gay, você pode ser trans, você pode ser tudo ao mesmo tempo. Você pode coexistir, você tem as interseções. E a gente isso é a sociedade. A gente não está sozinho. A gente não está sozinho no mundo uh, apartado, né? Uhum. É, e pela primeira vez, é interessante a gente falar de padrão. É, a gente teve esse ano uma modelo trans brasileira que saiu numa revista esportiva internacional pela primeira vez, né, uma modelo trans. O quanto essas referências também são importantes para que as marcas entendam que os padrões mudaram ou não, porque eu acho que eles sempre, né, as pessoas sempre tiveram aí e isso sempre vai ter. Mas o quanto isso é importante para a desconstrução das marcas entender que não existe um padrão, mesmo no esporte. Porque a gente tem atletas altos, baixos, negros,
é, asiáticos e mais gordinhos, mais magrinhos. Quanto essas referências são importantes? Ah, eu acho que você ter referência sempre te ajuda a criar um, desconstruir, na verdade. Você ter referências te ajuda a desconstruir o que tava ali na sua cabeça, né? Mas assim, essas pessoas passando a ocupar seus lugares, meu, é, é outra coisa, é outra sensação. Você mostra que está tudo acolhido, você mostra a naturalidade das coisas. E, e as marcas estão olhando para isso. As marcas já estão se notando que o mundo mudou. Agora, a sociedade também precisa acompanhar isso. Os comportamentos e as coisas. Bruno? Oi. Ah, tá. Eu que achei que ele tivesse sumido. É, e, e- então, você acha que o esforço maior não são das marcas, e sim da nossa sociedade? Porque, pelo que eu entendi, as marcas já existe essa realidade. A gente tem marcas, por exemplo, que tem. A gente falou semana passada, vai falar semana que vem sobre veganismo. Já tem marcas que têm produtos só veganos, por exemplo, para incluir também os atletas veganos. Né? Então, a gente tem que mudar o mindset da sociedade. É que isso eu já tive em outras lives, a gente conversando. É muito muito junto, né? As coisas. Então, você não tem como falar que é óbvio que a sociedade tem que mudar, mas a sociedade muda a partir da onde? Qual o preceito dela? É, tem que ter alguns inputs. O governo, marca, é, as pessoas, são movimentos. Então, assim, a gente tem que cutucar. A sociedade por si só, ela vai vivendo na inércia. Vai naquele bolo que está vivendo. Como tá, aquilo que eu já falei do status quo, ele está indo, ele vai seguindo. Se ele está indo, o rolo compressor vai comprimindo. Se você não para, não tem porquê. Se você não levanta e fala assim, ó, aqui não vai, isso não vai mais, então assim, é de nós. A gente não pode ficar esperando só as marcas fazerem as coisas. É claro, a gente tem que cobrar delas. Porque a partir do momento que o ser humano, a sociedade, não aceita mais certos comportamentos, as marcas também não vão pregar certos comportamentos. Porque tem uma questão mercadológica que elas querem vender. Então isso é meio óbvio. Então, assim, não dá para você tirar o seu da reta. Não adianta a gente virar e falar, a gente precisa que as federações, que os comitês, que as marcas. Não. É a sociedade mesmo que tem que mudar. Mas porque a sociedade mudando, a gente muda todo o resto. Inclusive Mas, as marcas. é claro, óbvio, porque as marcas querem vender para a sociedade. Porque tudo é feito para a sociedade em si, né? Então, assim, o, o agente transformador somos nós. A gente não pode terceirizar isso. Enfim. E eu queria voltar um pouco no tema da Adidas, né, da parceria que vocês têm. Se você puder contar como é que foi essa aproximação, como é o diálogo com eles, para a gente, é importante a gente dar também bons cases aqui, né, de marcas que apoiam, porque a gente só fala de quem não faz, mas a gente tem que também falar de quem faz. Não, o Unicorns tem essa parceria, faz parte do Adidas Runners e do Adidas Training. Eles procuraram a gente porque eles sempre acreditaram na diversidade. Diversidade é um pilar dos dois projetos.
diversidade cultural, diversidade de pessoas, diversidade de idade, diversidade de gênero, diversidade na sua amplitude da palavra. Então, assim, os caras acreditam nisso. Eles vivem isso. Então, eles estão trabalhando isso de todas as formas. E eles olharam para a gente e falaram: vocês têm uma voz, a gente quer ajudar vocês a reverberar esse comunicado que vocês têm para a sociedade. E o diálogo é sempre muito próximo, é sempre muito bom. A gente está sempre ali muito parceiro. Eu, como capitão do Adidas Runners, me sinto muito bem porque eu consigo dar um step up de falar, de ter contato que esse link não é só no Brasil, é globalmente. Então esse olhar é total da marca. A marca está olhando para a diversidade de uma forma que não existe. Eu não vi nenhuma marca esportiva, e não é porque eu tô com a Adidas, não. É porque eu não vi mesmo, nenhuma marca esportiva olhando com cuidado e com carinho e com zelo e prometendo coisas para a diversidade na sua amplitude, como a Adidas tem se preocupado, sabe? De criar comitês, de trabalhar, de criar uma cultura na empresa para a sociedade, entendeu? Eles estão E, fazendo o trabalhinho dentro de casa para deixar um legado para a sociedade. Isso é muito legal. e isso que você falou de legado, você falou, você citou várias vezes, essa é uma forma de legado. Então, talvez eu tenha uma possibilidade, não necessariamente eu posso ser uma Adidas, mas eu posso ter uma pequena marca, posso ter o contato de uma pequena marca. Nós aqui do Correr pelo Mundo, dar espaço para falar, debater, também é uma forma da gente abrir discussão, que foi a ideia dessa live e de muitas outras. Às vezes você não precisa ter uma grande empresa, né? Às vezes você pode ter ou estar numa empresa e abrir esse diálogo, né? Totalmente. Nossa. De novo, a gente volta lá à história de você ser o agente transformador. A gente não precisa ser grande para fazer grandes mudanças. A gente pode ser pequeno. A gente só precisa querer. E assim, que é como eu falo, é doloroso, é difícil, é complicado, é chato você pegar, você mudar. É, quem gosta de seriado Game of Thrones, que a Khaleesi fala, vou quebrar a roda, é isso. É difícil você ir lá e quebrar o que está acontecendo. É, você tem que quebrar, porque tá girando, mas é você. E não importa, você não precisa ser uma Adidas, você pode ser uma marca pequena, uma marca grande. Às vezes, o pequeno faz até mais, porque consegue, sabe? O grande precisa se reportar para não sei aonde. É o que eu falo. A gente não precisa ficar esperando só os gigantes fazerem as coisas. Trabalho de formiguinho. Você vai fazendo. Você acha que os protestos de Stonewall, eles esperaram que, sei lá, fosse ter a marcha? Não. Cara, uma trans foi a primeira. Bruno, Bruno, eu acho que ele caiu. Bruno, eu vou tirar o Bruno e vou ver se eu consigo entrar de novo. Saiu. Deixa eu ver se ele consegue conectar de novo aqui. Eu acho que eu caí no finalzinho da live, né? Caiu. Você começou a explicar. Onde eu parei? No começo. Bom, deixa eu tentar voltar. É,
Nossa, me perdi agora. Tudo bem. Eu queria perguntar de você, porque a gente fala tanto de legado da marca, de tudo mais. Você se considera um legado? Você se considera uma pessoa que impacta as pessoas ao ponto de das pessoas se fazerem uma autocrítica dos seus privilégios, dos seus comportamentos? Como é que você se compor? Como é que é a sua marca, Ah, automarca? cara, eu tento, pelo menos. Eu não posso dizer o que as pessoas, qual é a impressão que as pessoas têm de mim. Eu posso dizer a que eu quero que elas tenham, né? Ah, eu tento ser essa pessoa. Eu tento ler, eu tento entender, eu tento conversar para entender o que não, quais não são as minhas dores e quais são as dores dos outros. E tento principalmente aprender como eu posso ajudar as outras causas. E eu acho que isso é muito importante. Eu sei, eu me reconheço como um racista, como machista, em desconstrução. Eu falo de mim assim. Eu sou um racista, eu sou um machista em desconstrução. Porque eu estou aprendendo ainda. Eu tenho ainda comportamentos machistas, eu sei que ainda devo fazer coisas racistas. E aí há um momento que os meus amigos têm que me repreender, que eu preciso aprender isso. Porque são 33 anos criado de uma forma que eu venho há alguns anos me desconstruindo. Mas também é nossa obrigação ler, procurar, se informar, porque o conteúdo está aí. Exatamente. Eu gosto muito da autocrítica, né? Porque se a gente for olhar, nós temos todos os preconceitos, né? Porque, como Não, você falou, é, está enraizado. A gente aprendeu de uma forma que a gente acha que é normal, e não é, né? Então, a gente tem os preconceitos, né? A gente reproduz esse preconceito como se fosse uma coisa normal, e na verdade não é. A autocrítica é muito importante, né? Fazer. tô lendo aqui ó, o comentário do Barça. Oi, Barça! Olha o Barça falando demais aí, hein? Mas é isso, assim. Eu sinto que a gente precisa olhar para si mesmo e ver o que a gente está fazendo para as pessoas. De novo, eu acho que toda a minha conversa foi sempre trazendo para isso. Você muda tudo. E parece um papo meio de autoajuda, né? Sim, Porque. Bruno. Alô, tô aqui. Oi, oi. É, Mas né? Porque nós somos um ser, um universo dentro de uma sociedade que é um outro universo, né? justamente. É, e essa questão toda. Você não está sozinho. Você está com várias pessoas ao seu redor. Então, a transformação parte da gente. Nós somos os agentes transformadores de tudo nessa vida. E eu queria. Teve um comentário, se eu não me engano, é da Tati, se ela estiver nos ouvindo, que ela falou que ela foi muito bem recebida pelo grupo. O Alessandro também comentou sobre criar pontes e não muros. Eu acho que esses dois comentários se conectam, né? Porque quando você cria pontos, você é muito bem recebido dentro de uma comunidade, de uma bolha, de uma sociedade, enfim. Eu sempre, quando eu ouço esse comentário, eu imagino aquelas, aqueles castelos medievais onde tinham pontos para entrar nos castelos e para a gente ter essa transição de que era um vilarejo para outro, a gente tem que ter pontos e não muros, porque senão a gente fica meio isolado. Você sente que as pessoas têm essa percepção do unicórnio? Conta um pouco para a gente começar já chegando no final já. Não, eu entendo que até nós mesmos do Unicorns, nós estamos
a gente, quando a gente nasceu, nós nascemos para jogadores gays. Aí, depois que a gente desenvolveu e entendeu que a nossa comunidade precisava de um laço esportivo, né, de um espaço esportivo. Então, a, a nossa própria estrutura é de homens brancos, uh, 3 homens brancos. Então, assim, nós mesmos tentamos quebrar e acessar as outras minorias. Porque, assim, eu entendo que às vezes eu não dialogo ou converso com pessoas que são minhas pares. Então, o Unicorns ainda precisa criar mais pontos. A gente não é, olha, a gente está 100%. Não, a gente tem muita coisa ainda para arrumar na nossa casa. A gente tem muito a melhorar ainda. E a gente está consciente disso e a gente está nessa busca de pessoas, de representatividade, buscar gente para dentro. Porque o projeto ele nasceu muito nosso. Foi muito. Ele não tinha intuito de ganhar a proporção que ganhou. Então, assim, esse movimento que nasceu com o Unicorns, ele foi muito genuíno. Então, foi uma coisa que aconteceu pra gente quando a gente viu, opa, isso tudo tá pra gente, que legal. E, e às vezes você não tá preparado para isso, né? E, e, e aí, isso faz a gente questionar, faz você questionar o seu meio. Puta, eu só ando com homem branco da minha classe social, eu não tenho. Qual é a diversidade que eu vivo, né? Então você começa a se questionar. Alô? Bruno? Oi. Perfeito. A gente começa a se questionar porque mesmo com toda a consciência de inclusão, a gente exclui mesmo assim, né? Totalmente. Você, mesmo se você sendo muito esclarecido, você ainda acaba excluindo. Então, são coisas que a gente precisa melhorar e, enfim, a gente tem essa consciência e a gente vai seguindo, porque eu acho que a gente sempre tem que saber que a gente tá em processo de aprendizado. Mas sempre, eu acredito que sempre estaremos, porque tudo é muito constante e é assim que é bom. A vida faz com que a gente sempre tenha coisa para fazer. A gente está chegando, tem 5 minutos para acabar nossa conversa. Papo bom sempre vai muito rápido. Eu tenho a sorte de ter todos os papos muito bons, todos passaram muito rápido. Eu queria que você falasse, é, se você hoje pudesse escolher o seu legado, assim, qual seria o seu legado dos seus sonhos para, já que essa palavra foi tão dita hoje. Cara, eu queria que o esporte fosse de fato mais diverso. E eu não estou falando de atleta profissional só, não. Estou falando de tudo, sabe? Que a gente quebrasse os estereótipos do esporte, sabe? Você não precisa ter um corpo magro para praticar esporte, você não para ser saudável, você não precisa ser branco para praticar esporte. O esporte é para todo mundo. E de fato, se eu pudesse deixar um legado, é esse: a inclusão de pessoas e principalmente as pessoas mais vulneráveis. Eu acredito que você e vocês estão fazendo isso muito bem. É, quais são as suas redes? Quais são os horários de treino? Aonde que vocês estão? Para a gente finalizar a nossa conversa. Ó, o Unicorns hoje ele tem funcionado com Adidas Runners. Devido à pandemia, os treinos estão acontecendo às terças-feiras, só corrida, e as inscrições têm que ser pelo aplicativo do Adidas Running.
fora isso, a gente está aberto para conversas, para quem quiser falar sobre diversidade, para quem quiser trocar uma figurinha, para quem quiser falar um pouco mais sobre o assunto. Eu me chamo Bruno Host, é, eu estou falando do perfil do Unicorns, mas o meu perfil mesmo é Bruno Host, tudo junto. E é isso, obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir espaço no seu canal. Eu acho que ter, ter espaços para falar, para conversar, são sempre bons. E, Eu e tentei aquilo usar que. um pouco do meu privilégio Mas é isso. e, e eu falo isso sempre, porque se a gente tem um privilégio, a gente tem que ajudar. Então, tentei dar um pouco mais de visibilidade, mas teremos outras oportunidades com mais tempo, né? E eu agradeço demais, Bruno, desde o começo, desde que a gente começou a conversar sobre essa live, sempre muito receptivo e estou muito feliz. O objetivo foi atingido de a gente dar esse primeiro start e pode contar com Correr pelo Mundo para a gente continuar junto. Acho que criamos uma ponte aqui para mais e mais diálogos e projetos. Sempre criando pontes, isso que importa. Queria Pode agradecer o contar com a Bruno, gente também. queria agradecer o Bruno da Unicorns, que continue firme e forte nos seus treinos, acompanhe eles nas mídias. É, uma boa semana, um bom retorno às atividades depois do feriadão. E Sempre muito bom. obrigado, Bruno. Até mais. Obrigado. Forte abraço a todo mundo. E é isso, gente. Vamos ter mais consciência. Vamos olhar para o outro com muito mais amor e menos julgamento. É, e a vida é do outro. Vocês não têm muito o que fazer. Cuidem das suas vidas. Entreguem muito amor ao próximo, né, Bruno? Falou e disse. Um abraço, Bruno. Uma boa noite. Abraço. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.